não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Quer dizer, nós nascemos com a aptidão da razão, mas essa aptidão tem de ser desenvolvida através da conquista dos seus instrumentos. Por exemplo, a conquista da linguagem, que é um negócio altamente problemático. A conquista da capacidade do cálculo, vamos dizer, da previsão racional e assim por diante. Quer dizer, tudo isso dá um trabalho miserável. Porém, o indivíduo que está se desenvolvendo nesse sentido, que está adquirindo os instrumentos da razão, ele já está vivendo dentro de uma situação que exige o uso da razão em plenitude. Ou seja, na máxima plenitude acessível à situação. Por exemplo, você imagina uma criança doente. O que um bebê doente? O que ele pode fazer por ele mesmo? Nada. Então, ele depende inteiramente, vamos dizer, de uma ciência médica, que pode ser a ciência do pajé, ou pode ser a ciência do hospital mais desenvolvido que exista, mas ele não tem domínio nem de uma coisa nem da outra. Então ele está entregue na mão, por assim dizer, da racionalidade alheia. Não é isto? E, evidentemente, se você for esperar que ele conquiste os instrumentos da razão para ele se curar a si mesmo, ele vai morrer nesse ínterim, tá certo? Então, aí a necessidade que ele tem de se entregar inteiramente na mão de um conhecimento racional que ele não tem, mas que ele supõe, ou que se espera que os outros tenham. E isso é o que eu denomino símbolos da razão. O símbolo da razão é assim, é um conhecimento racional que você não tem, mas que você supõe que alguém tem. É um domínio que você não exerce, nem pode exercer, mas que você supõe que alguém exerce em seu lugar. Então, a primeira instância do símbolo da razão é, evidentemente, seu pai e sua mãe. Há coisa que você não sabe fazer, mas que seu pai e sua mãe você supõe que sabe. Eles, por sua vez, têm várias situações que eles não sabem resolver, mas que eles supõem que alguém sabe. Pode ser o médico, pode ser o governo, pode ser a igreja, em última análise, pode ser Deus. Quer dizer, você tem toda uma escala de símbolos da razão, que vão, por assim dizer, desde o seu pai até Deus. Passando por todas aquelas instâncias nas quais você confia de algum modo. Confia, às vezes com razão e às vezes sem razão. Às vezes, quando você espera que os outros saibam resolver o problema, eles justamente não sabem. Não é isso? E quando você chega, então agora só resta rezar, quer dizer, só Deus sabe resolver esse problema. Isso quer dizer que ninguém que esteja ao nosso alcance sabe. Ou pode ser que haja alguém que sabe, mas que não está ao nosso alcance. Não é isso? Então, isso quer dizer que para a maior parte dos seres humanos, o exercício da razão consiste de um mínimo de racionalidade direta exercida pessoalmente e um máximo de confiança nos símbolos da razão. Veja como isso funciona. Por exemplo, aqui nós estamos dando aula aqui dentro desta sala, foi alguém que a construiu. Você sabe construí-la pessoalmente? Não. Então você já está confiando em alguém. Ali tem, né, uma estufa para aquecimento, você sabe construir uma e fazer funcionar? Não. Então você está confiando nos outros. Você sabe dirigir o seu automóvel, mas você sabe construir um? Não, não sei. Então, alguém tem que saber. E assim por diante. Se ele quebrar, você sabe consertar? Às vezes sabe, às vezes não sabe. Mas, em geral, você está, como diz, passando o abacaxi. Não é isso?
Então, em qualquer comunidade, então, os indivíduos, eles se remetem a estes símbolos da razão que temporariamente os tranquilizam. Você espera que alguém saiba resolver as situações que você não sabe. Tá certo? Porém, peraí, quando alguém se mexe, eu paro. Então, isso quer dizer que o processo de assimilação, de conquista dos instrumentos da razão é um processo altissimamente problemático e, na maior parte dos casos, é traumático, porque isso em algum momento vai falhar. Quer dizer, o símbolo da razão não vai funcionar. O símbolo da razão é como uma pequena divindade na qual você acredita. Para mim, por exemplo, um mecânico de automóveis é uma pequena divindade. Eu não tenho a menor ideia de como é que ele faz as coisas, mas eu acredito, eu tenho fé que ele vai resolver o problema. Não é isso? Então, acontece que para cada comunidade nós podemos calcular o seguinte, que existe, além do nosso horizonte de consciência, existe um horizonte de consciência da comunidade. Quer dizer, o que o conjunto dessas pequenas divindades realmente sabe e o limite para além do qual elas não sabem mais nada. Não é isso? É claro que o conhecimento que nós temos desse limite, deste horizonte de consciência da comunidade, também varia de pessoa para pessoa. Uma criança sabe pouquíssimo. Em geral, ela acredita que as divindades da comunidade sabem tudo. Não é isso? À medida que ele cresce, então ele tem que desempenhar pessoalmente uma parte das tarefas, então ele vai esbarrar no limite do conhecimento que os outros têm, porque ele vai fazer perguntas que ninguém vai saber responder e vai ter problemas que ninguém sabe resolver. Então, sem contar que existe aí um segundo agravante, que é os meios de resolver problemas criam novos problemas. Quem é que não sabe que a coisa é assim? Então, por exemplo, descobrimos aqui a cura para tal doença. Bom, muito bem, mas acontece que esta cura produz um efeito colateral que tem uma outra doença pior. Isso aí acontece a todo momento. Os sujeitos, aqui inventamos um sistema de administração pública para resolver, o problema da água e esgotos. Muito bem, você resolve o problema da água e esgotos, surge um problema de segurança pública, um problema de saúde pública, surge qualquer outro problema. Então, à medida que nós crescemos, nós vemos que essas pequenas divindades falham. E chega um momento onde você conhece todas as pequenas divindades da sua cultura. Isso não acontece com todo mundo, mas acontece com alguém. É esse o sujeito que vira filósofo. Quer dizer, quando você chega, vamos dizer, no limite do horizonte da sua cultura, e você vê que a situação do conjunto da sua cultura não é mais seguro, nem mais garantido do que a sua situação pessoal, então você não tem outro remédio senão você estender pessoalmente os limites da razão. Você sabe que por mais que você estenda, você não vai abarcar o desconhecido, mas você sabe que algo a mais, algo além do que a sua cultura tem no momento, é preciso alcançar de qualquer maneira, porque o horizonte dos problemas atuais, das dificuldades atuais da cultura, está transcendendo o seu horizonte de consciência. Ou seja, a sua cultura como um todo não sabe determinadas coisas a respeito dela mesma e a respeito das suas necessidades, a respeito dos seus problemas. Então, não há outro remédio senão ir além. Isso quer dizer que
A filosofia começa sempre como uma meditação sobre os limites do horizonte de consciência cultural. Entendeu? Então, se o indivíduo não estendeu, vamos dizer, os seus conhecimentos até o limite do que a sua comunidade sabe, então a comunidade pode continuar a alimentá-lo ou com conhecimentos ou com crença, né, com confiança nos símbolos, nas pequenas divindades. E aí ele não precisa filosofar. Mas chega um momento em que ele diz, espera aí, não sou eu que estou no mato sem cachorro, somos nós. Né? Quer dizer, tem coisa aqui que ninguém está entendendo. E, portanto, não há outro remédio senão eu pegar a mão na massa e eu estender a coisa um pouco para além do que a presente cultura sabe. Então, dito de outro modo, a filosofia aparece como um exame crítico do conjunto da cultura, do conjunto dos conhecimentos disponíveis. Esse conjunto não precisa ser conhecido quantitativamente, quer dizer, item por item. O que se avalia, vamos dizer, é a funcionalidade geral do conjunto. Então, se fosse preciso conhecer tudo, item por item, esse exame não ia terminar nunca. Tá certo? Mas é fácil você perceber, vamos dizer, a capacidade maior ou menor que uma cultura tem de se adaptar ao seu ambiente físico, de se adaptar às culturas em torno e de se adaptar à condição humana geral, de se adaptar ao universo. Você não precisa saber tudo quantitativamente o que ela sabe para isso. Você percebe a forma da adaptação dela. Então, por exemplo, nós sabemos que qualquer pessoa que viva num meio urbano, ela sabe que o meio das pessoas se adaptarem, vamos dizer, às suas necessidades imediatas, se adaptar, por um lado, às necessidades físicas e, por outro lado, ao meio, é o exercício de alguma profissão. Mas também você sabe que o exercício da profissão não é algo que dependa só do conhecimento que você tem a respeito, mas depende de uma autorização que os outros deem. Por exemplo, não adianta você conhecer tudo sobre medicina se os caras não te reconhecem como médico e não te consultam. Tá certo? Então, existe aí uma relação entre o conhecimento efetivo que o indivíduo tem e a autorização da sociedade. Por outro lado, quem dá esta autorização? Supõe-se que é uma corporação de pessoas que já exerceram essa profissão e que então legitima o exercício disso. Vocês já repararam como isso é complicado? Quer dizer que o processo de aquisição de uma profissão é um negócio altissimamente complicado. Agora, o que acontece nesse processo? Se você pega assim, aqui tem um sujeito que estudou medicina. Qual é a finalidade da medicina? Muito bem, é tratar da saúde dos outros. Eu digo, bom, mas esta é a finalidade que ele representa perante os outros. Quer dizer, os outros vão ao seu consultório, ao seu hospital, esperando que ele trate da sua saúde. Mas é esta a finalidade da profissão? Não, ela tem uma série de finalidades secundárias. A primeira é botar comida no prato do próprio médico. Não é isso? A segunda é dar a ele um reconhecimento na comunidade dos médicos e na comunidade maior. Né? Portanto, garantir-lhe um certo status e dar-lhe acesso a todos os meios de ação que a comunidade médica tem. Isto tudo pode ser tão complicado quanto a própria medicina. Então, por exemplo, você supõe um sujeito que saiba muita medicina, mas ele não sabe como tratar os seus colegas de profissão. Ele não sabe como subir na escala profissional. Ele não conhece os regulamentos da profissão. Ele não conhece o regulamento do sindicato dos médicos. Ele não conhece a mentalidade dos outros médicos. Ele vai fracassar na profissão. Muito mais do que se ele não conhecesse nada de medicina, mas conhecesse tudo isso muito bem.
Então isso quer dizer que o exercício de uma profissão qualquer, ela sempre tem dois lados. Tem o lado nominal, que é a finalidade explícita dela, e tem uma série de finalidades secundárias que podem se tornar principais. Então, você vê o exercício da função de professor, por exemplo. O professor, em princípio, ele está para ensinar. Tá certo? Mas, como os alunos não sabem nada, eles entram sem saber nada daquilo lá, que ele vai ser ensinado, como é que eles vão saber se ele está ensinando direito ou não? Eles não podem julgar. Quem vai julgar? Os outros professores. Mas eles vão julgar em função do quê? Do conteúdo da matéria que o sujeito está ensinando? Ou em função das necessidades internas da própria comunidade dos professores? Por exemplo, precisamos de tantas verbas para isso ou para aquilo, ou quem vai ocupar tal lugar, quem vai ser o diretor. Tudo isso é enormemente complicado. Pior, não existe uma escola que ensine isto. Isso tudo tem que ser aprendido na prática. Não existe um guiamento para isto. Então, pode haver até um cursinho de como subir na vida, claro. Mas vai ser um ensinamento genérico. Quer dizer, bom, mas eu não quero subir na vida genericamente. Eu sou, por exemplo, digamos, eu sou jornalista, eu quero subir dentro do jornalismo, do meio jornalístico, então eu tenho que conhecer a cabeça do jornalista, tá certo? Os hábitos, as convenções, o que fica bem, o que não fica mal. Quem vai me ensinar tudo isso? Somente a prática. Então, eu entrei no jornalismo com 17 anos de idade. As técnicas elementares do jornalismo eu já sabia quase que instintivamente. Bom, mas e o meio? Eu apanhei que nem um cachorro durante 10 anos para saber o que os caras queriam. Se o que eu estava fazendo agradava ou não agradava. Entendeu? Os mais velhos o que iam achar de mim, os mais poderosos. E havia uma série de convenções tácitas, convenções mudas, que ninguém explica para você. E que você tem que adivinhar. Eu digo, bom, mas essa tecnologia é muito mais difícil do que a técnica material do jornalismo, ou da medicina, ou de qualquer ciência que você imagine. Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando você pega uma profissão que diz respeito a alguma necessidade material do ser humano, como, por exemplo, a produção de alimentos, ou como, por exemplo, a medicina, ela vai atender esta necessidade, mas ela vai criar outras necessidades muito mais complexas, que dizem respeito à adaptação do indivíduo ao seu meio profissional e social. Então, você resolve um problema à custa de você criar 100 outros. Então, se você pensar bem, os problemas de saúde pública, bom, eles são problemas de medicina até 2 ou 3%. O resto é tudo problema de administração, de política, de verba, de planejamento, tudo que não tem nada a ver com a medicina. Não é isso? Então, isso quer dizer que no conjunto, uma sociedade, uma cultura que tenha muitas informações sobre muitas coisas, tá certo? Ela ainda pode falhar na sua adaptação ao meio físico e ela pode render muito pouco. Quer dizer que a disponibilidade de conhecimento dentro dela não é suficiente para lidar com aquilo, embora ela tenha, vamos dizer, os conhecimentos técnicos necessários. Então, por exemplo, no Brasil existe uma infinidade de engenheiros mecânicos altissimamente competentes, que são capazes de, se eles quiserem, são capazes de construir o melhor automóvel do mundo. Não é isso? Mas por que o automóvel no Brasil custa 100 vezes mais do que o nos Estados Unidos? Isso não depende da engenharia, depende de uma infinidade de fatores econômicos, políticos, sindicais, legais, etc., etc., que nenhum engenheiro, coitado, pode abarcar. E que, se você pensar bem, ninguém abarca. Se você pensar bem e falar, me explica por que isso acontece. Ninguém sabe explicar direito por que isso acontece. Então você vê um ponto onde uma determinada sociedade, o conhecimento disponível não é suficiente para resolver os problemas de ordem material. Pode haver problemas infinitamente mais complicados do que esse.
Por exemplo, quando se imaginou, né, no tempo da Revolução Francesa, alguns pensadores imaginaram que a sociedade era muito complicada porque era muito caótica, havia muitas instâncias diferentes de autoridade. Se você estudar a legislação no antigo regime, cada cidade tinha o seu regulamento, tinha a sua moeda, tinha o seu sistema de pesos e medidas, tinha a sua polícia particular, tinha o seu sistema de autoridade, quer dizer, cada lugar era de um jeito. Tanto que se você, vamos supor, um vendedor ambulante, né, a mercadoria que ele estava vendendo, ela mudava de preço a cada 200 metros que ele andava. Não é isso? Então, alguém achou, vamos centralizar tudo e vai ficar tudo bom. Nós uniformizamos tudo. Foi aí que surge, por exemplo, o sistema métrico foi adotado pela Revolução Francesa. Não há mais vários sistemas de pesos e medidas, só tem um, é universal. Parece que simplifica, tá certo? Então, centralizar a autoridade e a sociedade vai ter um comando unificado e vai tudo funcionar como se fosse uma máquina, vai obedecer inteiramente ao nosso planejamento. Bom, funcionou? Não, não funcionou. Você teve que matar um monte de gente para implantar isso aqui. Tá certo? Houve resistência para tudo quanto é lado, as pessoas não se adaptavam facilmente a isso e, no fim, aquilo virou um caos muito maior. A situação caótica da Revolução Francesa só acabou quando veio Napoleão e ele fez um acordo entre a ordem antiga e a ordem nova. Esse acordo já não era uma máquina que funcionava de maneira inteiramente racional do começo ao fim. Era como sempre um acordo entre o racional e o irracional. Tá certo? Então, isso quer dizer que a funcionalidade geral de uma cultura, ela pode ser medida no seu conjunto, sem que você tenha que ter todos os conhecimentos específicos que fazem parte do horizonte de consciência. E é claro que esta funcionalidade geral depende, então, do quê? Da adaptação desta comunidade ao seu ambiente físico, às outras comunidades e à condição humana geral. Portanto, isso tem que ser equacionado em termos de conceitos muito gerais capazes de abarcar tudo isso. E é exatamente esses conceitos que os filósofos desenvolvem. Isso quer dizer que haverá motivação para surgir a filosofia quando você tiver um indivíduo altamente capacitado que disponha dos conhecimentos gerais da sua comunidade e que sinta, vamos dizer, a deficiência da comunidade como se fosse a deficiência pessoal dele. Ou seja, ele tem que sentir uma responsabilidade pessoal por isso, senão ele não vai lidar com o assunto. Se ele diz, a coisa não está funcionando aqui, bom, eu posso simplesmente mudar de país, vou para um lugar das coisas. Eu saio do Brasil, vou para a Suíça. As coisas estão funcionando melhor, não preciso pensar. Sabe? Mesmo assim, a Suíça também vai ter seus problemas. Então, esta necessidade de tomar uma posição pessoal perante a totalidade da cultura existente, é isso que determina um filósofo. Isso você observa claramente no caso de Sócrates. O que Sócrates faz? Ele faz o exame das crenças gerais da comunidade, porque são essas crenças que dão a forma do horizonte de consciência daquela comunidade. E ele percebe que por baixo, vamos dizer, da ordem potencial, quer dizer, do acordo entre os símbolos, do acordo entre as pequenas divindades, por baixo disso existe uma confusão miserável. Ninguém está entendendo nada do que está fazendo. Ou seja, as divindades não estão funcionando. Então, você vê que Sócrates nunca propõe nada. Ele faz apenas o exame crítico, ele reconhece a sua incapacidade de resolver o problema, mas ele coloca a questão, fala, bom, eu não sei resolver o problema, mas nós temos que pensar a respeito. Então, quer dizer que ele espera que as gerações subsequentes, alertadas para essas deficiências e esses problemas não resolvidos, continuem pensando e encontrem talvez uma solução melhor para isso ou para aquilo, sabendo que a solução perfeita não existe. A ideia, vamos dizer, da solução perfeita ou da sociedade perfeita é exatamente o que é estudada no livro do discípulo de Sócrates, Platão, da República, onde você verá aquela ideia, vamos dizer, dos ciclos
onde Platão assinala 12 formas de organização da sociedade, tá certo? Que todas elas fracassam e, no fim, volta ao começo. Então, isso quer dizer que você entender a República de Platão como um projeto de uma sociedade perfeita é não entender a República, porque ele está dizendo exatamente que não há sociedade perfeita, que no fim vai tudo cair. Tá certo? Então, quer dizer, por mais arranjos, quer dizer, Platão resume a 12 formas. Tá certo? Podemos imaginar outras 1000, tá certo? Mas a experiência confirma repetidamente aquela observação de Platão. Falou, olha, vamos conceber aqui a máquina mais perfeita possível, onde tudo está no seu lugarzinho. Ainda assim, ele prova que, no fim, vai dar problema e vai desmanchar tudo. Isso quer dizer que a atividade filosófica, o reexame constante, dos fundamentos do conhecimento que estrutura o horizonte de consciência da comunidade, é uma necessidade permanente. Só que essa necessidade ela se faz sentir diferentemente em distintos lugares. Quer dizer, nem sempre a cultura, a sociedade está em crise. Às vezes dá a impressão que tudo está funcionando regularmente bem. Quer dizer, porque há uma situação estável, há um ambiente físico relativamente estável, há uma população relativamente estável, então parece que a coisa está andando, mas mais dia menos dia vai entrar em crise. E é justamente nesses instantes de crise que a situação apela ao surgimento da vocação filosófica, que tenta então reestruturar o conjunto do horizonte de consciência em bases mais funcionais. Claro que essas bases também são provisórias, elas também serão derrubadas mais dia ou menos dia, mas algum arranjo é preciso fazer. Assim como quando você conserta o automóvel, você não espera que ele vai funcionar eternamente. Eu digo, bom, mas pelo menos por uns 2 anos ele continua andando. Tá certo? A filosofia é a mesma coisa. Quer dizer, é um arranjo provisório, porém um pouco melhor do que aquele que a cultura pôde desenvolver até aquele momento. Então, de cara, então, nós temos que fazer uma distinção entre o que é filosofia e o que é cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto das crenças coletivas. É a forma concreta do horizonte de consciência de uma determinada comunidade. E então a filosofia, a finalidade dela não é gerar uma cosmovisão, mas é fazer uma análise crítica da cosmovisão existente e não substituí-la por outra completamente diferente, mas apenas consertá-la em determinados pontos. Quer dizer, um filósofo não gera uma cosmovisão. Seria impossível exigir isso de um ser humano sozinho. Tá certo? Então, de cara, então, a filosofia é a análise crítica das cosmovisões, ou, dito de outro modo, a reforma do horizonte de consciência de uma determinada comunidade, que pode ser, vamos dizer, uma cidade, como na Grécia, Atenas, tá certo? Ou pode ser uma civilização inteira, como a nossa. Tá certo? Por exemplo, uma coisa que me espantou, e onde eu achei que eu tinha que intervir, é todas essas discussões sobre nova ordem mundial. Todo mundo falando nova ordem mundial, projeto globalista, etc, etc. E eu vi e falei, peraí, mas não é um projeto globalista, existem 3. Completamente diferentes. De 2 nós recebemos pouca notícia, porque nós estamos dentro de um deles. Tá certo? Mas, por exemplo, para quem está na Rússia, então o projeto do Império Eurasiano é uma coisa muito mais presente do que a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é um projeto que outro grupo tem no outro lado do mundo, tá certo? E que é competidor do nosso. Do mesmo modo, no mundo islâmico, o mundo islâmico tem um projeto globalista há 1400 anos. A ideia do Islã sempre foi a expansão mundial e o domínio mundial. E é claro que, então, esse projeto ele tem uma história muito mais longa, muito mais complexa do que o do projeto eurasiano ou da nova ordem mundial do Rockefeller. Então, é um absurdo esse pessoal todo ficar discutindo esta coisa toda como se existisse somente um globalismo, né? É uma coisa que realmente me assustou, porque eu nunca vi ninguém dizer isto. E eu asseguro para você, eu fui o primeiro que disse, tem 3 projetos.
Então, com isso aí, é claro, eu não resolvi problema nenhum, mas pelo menos avisei as pessoas, falei, olha, a coisa é mais complicada do que vocês estão pensando.